Fala pessoal, sejam bem-vindos, a mais um vídeo do nosso capítulo 13 do Evangelho de João. Bom, nós começamos o capítulo 13 com o título Jesus lava os pés aos discípulos. Bom, o que a gente primeiramente seria bom de perceber, seria o momento em que se passa essa história, que é o momento antes da Páscoa, após a entrada triunfal em Jerusalém, depois do discurso, de Jesus à multidão, quando os gregos quiseram ver a Jesus, e isso aconteceu numa quinta-feira, anterior à crucificação, que essa ceia pascual ocorreu na quinta-feira, que era a ceia que preparava para o dia da Páscoa, que começava na sexta, Então, essa ceia foi na noite da quinta-feira, anterior à crucificação e anterior à Páscoa, ao primeiro dia da Páscoa. Bom, o lugar que eles estavam era em Jerusalém, num cenáculo, um local que era especial para festas, para banquetes. E agora nós já podemos entrar, no nosso capítulo 13, definitivamente, pensando nos versículos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, ele já sabia que estava chegando a hora que no dia seguinte, ele iria morrer e depois ressuscitaria, porque ele iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, inclusive os que o rejeitaram, Ele amou todos os seus, tanto os judeus como gentios que eram seus, ou seja, os escolhidos que estavam no mundo e que iriam obter a salvação através dele, E ele amou-os até quando? Amou-os até o fim, até a sua morte, até a sua ressurreição, até ascender ao Pai e para toda a eternidade, com Cristo. Bom, durante a última ceia, essa ceia da quinta-feira, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, então o diabo, durante a ceia, já tinha colocado esse desejo no coração dele, da traição, de trair a Jesus. Então isso pode ter ocorrido tanto durante a ceia quanto anteriormente, não é tão específico em relação a isso, mas ele já estava com essa intenção, posta pelo diabo. Jesus aqui é dito que ele sabia também de mais coisas que se aproximavam, Jesus sabia que o Pai tudo confiara às suas mãos, ou seja, todo esse plano de salvação estava confiado nas mãos de Jesus. E outra coisa que ele sabia também que ele viera de Deus, ou seja, que ele era Deus, era filho de Deus e Deus, em essência, e voltava para Deus, ele voltaria para Deus. Então ele sabia dessas três coisas que a gente viu lá no primeiro versículo, que ele sabia que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. A segunda é que ele sabia que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então essas três coisas que ele sabia nesse momento e pensava nesse momento. Então ele levantou-se da ceia, da mesa, e tirou a vestimenta de cima, ou seja, a sua capa, aquela que cobria a túnica, porque ele realizaria uma atitude tão nobre, uma atitude considerada de escravo, de mulher, por ser uma sociedade patriarcal, ele realizou, e eu vou comentar isso mais à frente, Bom, então ele tirou a vestimenta de cima, da capa, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, ou seja, ele enrolou essa toalha na cintura. Depois ele deitou, ou seja, derramou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Ou seja, ele lavou os pés e com a toalha que estava cingido, que estava lá na cintura dele, ele enxugou os pés dos discípulos. E como estava falando, anteriormente, esse era um trabalho considerado de escravo ou de mulher, por ser uma sociedade patriarcal que inferiorizava as mulheres. E geralmente as pessoas que tinham os pés lavados eram pessoas que recebiam tratamento especial de alguém. E como, por exemplo, Jesus disse lá em Lucas 7, quando ele estava na casa de Simão fariseu, que aquele fariseu não o tratou de forma digna, porque ele não
lavou os seus pés, né? Não ungiu ele, né? Com óleo, não recebeu com ósculo, né? Que é o beijo na testa. Então, as pessoas que eram bem recebidas, elas tinham esse tratamento. Então, Jesus fez esse tratamento que era realizado geralmente pelas pessoas menos importantes da casa, como foi falado, escravo ou mulher. E com isso, eles eles meio que ficaram assustados com a atitude de Jesus e meio que envergonhados, não se achando, achando aquilo tudo estranho. Até Pedro não se achou digno, né, de que Jesus estivesse fazendo aquilo. Lembrando, né, que eles viviam na época que não tinha a pavimentação certinha, né? Então eles viviam andando descalço, com aquelas sandálias, viviam com o pé sujo. Então era uma atitude que ajudava as pessoas nessa limpeza, né? Porque elas andavam e sujavam pés facilmente o tempo todo. Bom, então quando ele se aproximou de Simão Pedro, né? Simão Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Ou seja, ele não estava acreditando que ele estava lavando os pés dele. Mas Jesus respondeu: O que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Ou seja, você não vai entender agora, mas vai compreender depois. Eu vou explicar para vocês, né, o significado disso. Bom, mas Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Ou seja, ele não queria que Jesus fizesse aquilo para ele. Jesus estava se humilhando, estava fazendo algo que ele não era digno de receber, né? Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, se Jesus não te purificar dos teus pecados, você não tem parte com ele. Se você não deixar que ele entre na sua vida e não purifique a mesma, você não é digno dele, né? Nós devemos sempre ser purificados, termos os pés lavados, né, por Jesus e sermos santificados por ele. Mas quando Jesus disse isso, né, Simão Pedro entendeu a mensagem de Jesus e disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e cabeça, né? Ele queria que Jesus o lavasse por completo, então, mas Jesus declarou, né, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ou seja, aqui envolve até uma questão que é divergente em questão denominacional. Algumas pessoas acreditam, de certa forma, sobre o batismo, outras denominações entendem de uma forma diferente. Mas o que Jesus estava querendo dizer com isso aqui? Se a pessoa, no caso, se banhar, estava se referindo ao batismo, né? E lavar os pés, a santificação diária. Será que ele estava querendo dizer que quem já se batizou não necessitava de um rebatismo? Essa pessoa já se batizou, ela não precisa se batizar de novo, como dá a entender aqui, e de que ela necessita apenas lavar os pés, porque os pés são, digamos assim, indicam o nosso caminho, por onde a gente segue depois do batismo. A gente deve ser purificado, nós devemos ser, não precisamos nos batizar de novo, mas sim sermos justificados todos os dias e perdoados pelos pecados, né? Nos santificando, lavando os pés através de Jesus. Será que é isso? Bom, nós vamos ver tratando rapidamente sobre essa questão denominacional, não vou me aprofundar muito. Mas ele falou, né, que eles estavam limpos, né? Mas nem todos, né, estavam limpos. Que estava se referindo a Judas, né? Que apesar, né? Porque ele sabia quem era o traidor, sabia que Judas era o traidor e andava entre eles, né? Foi por isso que ele disse: Nem todos estáis limpos. Está com os pés sujos, ou seja, porque Judas estaria com os pés sujos, ou seja, apesar de Judas ter se batizado, apesar dele saber o caminho e ter sido batizado, né, no batismo de João, ele estava com os pés sujos e não se limpava. Ele se lavou, mas não estava se santificando, ou seja, porque a gente já viu anteriormente que ele era ladrão, né, roubava o que se colocava na bolsa, né, dos discípulos, e ele seria o traidor também. Bom, então, entrando naquela questão da interpretação do versículo 10, eu gostaria de fazer um estudo aqui com vocês rapidamente, né?
é que o banho completo, né, pode se referir, né, o sentido dele é ao batismo, né, na água, o batismo no Espírito, mas principalmente se a gente for entender da forma de interpretação denominacional, isso se refere ao batismo na água, né? Bom, e o lavar os pés, a santificação diária. Então, como eu tinha falado antes, quem se batiza não necessita de novo batismo, necessitam apenas os pés, né? De lavar os pés, porque nós sujamos com o pecado e devemos lavar com o sangue de Cristo. Será que é isso que as pessoas não devem se rebatizar caso haja algum problema, algum afastamento, alguma troca de denominação? Bom, os adventistas, né, eles creem que devem rebatizar as pessoas de outras denominações, mas existe algumas outras formas também que eles podem entrar, né? Mas eles rebatizam, né, as pessoas que se afastam da fé. Eles acreditam que eles precisam se batizar de novo. Bom, mas aqui eu quero entrar na nossa denominação batista, né, que é a denominação que pertence à nossa Igreja Batista Monte Oreb e a nossa organização Embaixadores do Rei. Bom, o batismo é a primeira forma de entrada na Igreja Batista e nas outras igrejas é, também, né? Tipo, várias outras igrejas também, né? Que é a primeira forma de entrada para se tornar membro. É, então, na Igreja Batista, é a primeira forma de você entrar por alguém que não é cristão, ou seja, alguém do mundo, digamos assim, ou alguém de outra denominação. Ou seja, alguém que seja, por exemplo, de outra denominação metodista, presbiteriano, é, pentecostal, qualquer outra denominação cristã, dando exemplo, que tenha doutrinas um pouco diferentes. Bom, a carta de. Então, o batismo é primeiro, mas também existe a carta de transferência, a reconciliação e a aclamação. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para poder citar isso que é importante. Bom, o batismo é uma, para nós batistas, né? E para outras denominações também cristãs, é uma ordenança e não sacramento, ou seja, não é aquilo que o batismo não te salva, entendeu? Não é algo que você tem que fazer, não é algo que você vai ser salvo. Ah, eu tenho que me batizar para ser salvo. Não, não é assim. O, para a denominação batista, né? Para o batismo, para nós, é uma ordenança. Por exemplo, para os católicos é diferente. Para os católicos acreditam que sem o batismo não tem a salvação, por isso que eles se batizam, né? Batizam crianças, né? Porque eles acreditam, se a criança não se batizar, se o bebê não se batizar, ele, ele não vai ter essa salvação. Bom, mas aí a gente acredita de uma forma diferente, né? Pelo fato do batismo ter que ser um batismo de arrependimento, de crer em Cristo e arrepender dos seus pecados, e uma criança não pode fazer isso, né? Um bebê, né? Só quando ela tem a plena consciência das coisas e do pecado e tudo mais. Bom, mas vamos entrar agora nessa parte que, para nós batistas, né? O batismo é, é um simbolismo, né? Da morte do velho homem para o nascimento da nova criatura, né? O recebimento do Espírito Santo, né, que é o batismo no Espírito Santo, já é uma outra coisa, que a gente recebe o Espírito Santo através da aceitação de Jesus, é regenerado, né, e purificado por ele. Bom, como eu estava falando, que o batismo não garante salvação, né, porque as pessoas podem ser batizadas, mas não necessariamente elas se santificam. Assim como pessoas que não se batizam podem ser salvos, porque a salvação é pela graça, né? Assim como aquele bandido, né, que foi morto na cruz ao lado de Jesus foi salvo no mesmo dia em que creu em Jesus e arrependeu-se de seus pecados, né? Bom, então, para nós batistas, o rebatismo acontece sim, né? Ele pode acontecer porque para nós batistas é necessário para os mundanos, as pessoas
o batismo é necessário para esses mundanos, mas e as pessoas que vêm de outras denominações, elas necessitariam, né, desse rebatismo, né, porque ainda não estão adaptados com a doutrina batista, né, é seguida como nós, para nós como a correta. Bom, só um momento. O batismo está ligado à doutrina na qual a pessoa foi batizada, ou seja, as crenças e interpretações. Quando você se batiza numa igreja, você está sendo batizado conforme os princípios daquela igreja, nas crenças dela, nas doutrinas, nas interpretações das coisas, na interpretação do batismo, né? E você vai participar da ceia, acreditando na doutrina, como aquela igreja interpreta a ceia e tudo mais. E você faz uma pública confissão de fé em Cristo e nessas doutrinas que você acredita. Então, por isso, para os batistas, né, essa pessoa que vem de outra denominação deveria ter que se rebatizar, né, porque ela deveria ter a classe de batismo para poder aprender as doutrinas que são diferentes daquelas que ela acreditava antes, para poder confessar sua fé, que anteriormente ela renegou, né, sua fé, da sua antiga denominação. Ela passa a acreditar de uma forma diferente nas doutrinas, né? E ela é batizada em uma nova doutrina, em uma forma diferente de pensar. Bom, então nós podemos pensar no batismo da água como uma espécie de formatura, igual a ceia, né? Que não é algo, é um simbolismo, né? Como a gente já disse, né? A formatura o batismo é como uma formatura, porque a gente tem o estudo das doutrinas de certa igreja, como se fosse uma faculdade, né? Aí vem o batismo, que é essa formatura, quando você está pronto, você já entendeu e já decidiu realmente seguir aquilo. Então você faz essa formatura, que é o batismo, para depois realizar o trabalho, né? Que é a santificação. Então, bom, primeiro a formatura, né, o batismo, o banho e depois o trabalho que é a santificação, lavar os pés todos os dias, através de Cristo, do sangue de Cristo que foi derramado por nós. Bom, então isso tudo é porque a fé ela precisa de uma base. Não adianta ter uma fé naquilo que você não conheceu ou naquilo que é errado. Um exemplo bíblico que nós temos de um rebatismo foi Paulo, quando ele rebatizou algumas pessoas em Atos 19, 1 a 5, né? Que as pessoas tinham sido batizadas no batismo de João. Elas foram batizadas por Paulo no batismo do Espírito Santo, né? No batismo de Cristo. Eles não tinham se batizado na real doutrina, ou seja, eles tinham que entender. Antes eles entendiam de uma forma diferente a fé, né? Eles tinham se batizados no batismo de João, pensando, poxa, eu já me arrependi dos pecados, eu sei, eu creio em Deus, eu devo me arrepender dos pecados, mas eles não eram cristãos, eles ainda não tinham experiência, não sabiam que Cristo era o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo por isso. Então, quando eles passaram a acreditar na outra fé, eles deveriam ser batizados naquela fé, naquelas doutrinas. Além do fato disso também, por isso dele não terem, eles foram rebatizados também para que eles recebessem o Espírito Santo, porque eles não tinham se batizados no batismo do Espírito Santo. Então, sem conhecer a Cristo, não tem como ser batizado no batismo do Espírito Santo. Bom, pessoal, então esse vídeo ficou meio longo, mas é isso. Me despeço de vocês desse vídeo. Valeu!